Se a integral que a gente estuda hoje no curso de cálculo é chamada de integral de Riemann, isso significa que foi Riemann quem criou as integrais? Mas não são Newton e Leibniz os inventores do cálculo? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Clécio Silva, professor do Departamento de Matemática da UFRPE, e hoje eu quero fazer um tour na história desse conceito que é um dos mais poderosos da matemática, a integral. E para quem não sabe, sim, a noção de integral que a gente estuda hoje é devida a Riemann, um matemático alemão do século XIX, que é diferente do conceito que Newton e Leibniz tinham lá no século XVII. Mas vocês sabiam que não foi Newton nem Leibniz os primeiros a pensar nem na derivada nem nas integrais? Se quer saber um pouquinho mais dessa história, fica aí com a gente. A história do cálculo integral como a área de uma superfície não poligonal começa lá na Grécia Antiga, com Arquimedes, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, que chegou a provar que a área de um círculo é proporcional a seu diâmetro ao quadrado. Determinou π, calculou a área de uma seção parabólica. E como é que ele chegava a esses resultados? Usando o método da exaustão de Eudoxo. O método da exaustão era baseado na seguinte proposição: se de uma grandeza você subtrai uma quantidade não menor do que sua metade, e do restante subtrai-se também uma quantidade não menor do que sua metade, e assim por diante, ao final você vai chegar numa quantidade menor do que qualquer outra grandeza da mesma espécie predefinida. Se provarmos, por exemplo, que ao dobrar a quantidade de lados de um polígono regular inscrito numa circunferência, a diferença entre a área do círculo e a do polígono cai em pelo menos metade, o método da exaustão nos garante que podemos aproximar a área do círculo por onde um polígono regular inscrita nele, desde que esse tenha uma quantidade suficiente de lados. Observe que o método da exaustão assim não me dá a fórmula da área da circunferência, e sim um método de aproximação. E a partir dessa afirmação é que Arquimedes procedia com argumentos lógicos rigorosos para provar a fórmula que tinha em mente. A teoria de Arquimedes ficou adormecida por mais de 1,5 milênio. Dos matemáticos modernos que chegou a reativar essa teoria, gostaria de citar Kepler, que precisava calcular a área de seções elípticas para estabelecer sua segunda lei de movimento planetário, e também tinha um hobby de calcular o volume de barris de vinho. Entretanto, Kepler faz uma modificação quanto ao rigor da demonstração, diminuindo consideravelmente o trabalho gasto nessas demonstrações. Ao invés de considerar apenas que um círculo poderia ser aproximado por polígonos regulares inscritos nele, ele já considerava o círculo como um polígono regular de infinitos lados. Dessa forma, ele poderia ser decomposto por infinitos triângulos isósceles, cuja altura era igual ao raio da circunferência e a base era infinitamente pequena, ou infinitesimal, vamos chamar de b. A área de cada um desses triângulos era então o raio vezes esse b sobre 2. A área da circunferência, por sua vez, era o somatório dessas infinitas áreas dos triângulos, que daria em si, assim, igual ao raio sobre 2 vezes o somatório de todos os infinitesimais. Mas o somatório desses infinitesimais deveria dar ao comprimento da circunferência, que já se sabe desde Arquimedes que é 2πr. Dessa forma, a gente conclui que a área da circunferência é πr ao quadrado, de um modo muito menos trabalhoso do que o modo que Arquimedes chegara há mais de 1 milênio atrás. Embora passíveis de objeções em relação ao rigor matemático, essas ideias produziam resultados verdadeiros de uma maneira bem mais simples. Um outro matemático importante da época a utilizar essas ideias dos infinitesimais foi Galileu. Em 1635, Cavalieri, que era discípulo de Galileu, publicou um tratado onde ele apresenta o método dos indivisíveis. Embora não muito claro, a ideia de Cavalieri quanto ao indivisível de uma superfície plana era uma linha dessa superfície. Já um indivisível de um sólido tridimensional seria uma seção plana desses. E ele publica 2 resultados que hoje são chamados de princípios de Cavalieri, onde ele diz que,
Se todas as linhas de duas superfícies são iguais, então as áreas dessas duas superfícies planas devem ser iguais. Os princípios de Cavalieri podem ser hoje demonstrados com bastante rigor matemático a partir do cálculo moderno, e são ferramentas importantes para o cálculo de área e de volumes. Embora fosse um pouco nebulosa a ideia de indivisível de Cavalieri como uma parte atômica de uma figura, o seu método foi utilizado por matemáticos importantes da época, entre eles Torricelli, Pascal, Fermat, Isaac Barrow, que chegaram ao que seria equivalente à integral de seno de θ, seno ao quadrado de θ, x elevado a n. Por falar em Fermat, a primeira manifestação realmente clara do cálculo diferencial estão nos trabalhos de Fermat de 1629, enquanto esse trabalhava com máximos e mínimos de funções. Ele percebeu que nesses pontos a reta tangente, caso existisse, deveria ser horizontal, ou seja, a sua derivada deveria ser zero. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça do cálculo iam se encaixando. John Wallis, um dos predecessores de Newton da Inglaterra e também pioneiro em ver as cônicas como curvas de segundo grau, chegou à fórmula da integral de x elevado a n. Isaac Barrow, que foi professor de Newton, chegou a perceber que a integração e a diferenciação eram operações inversas. Isto é, ele demonstrou o teorema fundamental do cálculo, que é a base do desenvolvimento do cálculo como conhecemos hoje. Nessa altura do desenvolvimento do cálculo, muitas derivadas e muitas integrais já tinham sido calculadas. O próprio teorema fundamental do cálculo já tinha sido demonstrado. O que faltava fazer? Faltavam duas coisas. Primeiro, faltava um conjunto de regras e simbolismo geral que funcionasse para todo caso. E faltava também colocar rigor nessas ideias dos infinitesimais. A primeira dessas coisas é atribuída a Newton e a Leibniz. Já a segunda, falaremos já, é atribuída a Cauchy, um século e meio depois dessas ideias. Newton e Leibniz não foram os primeiros a derivar ou a integrar, nem a perceber a relação entre essas duas operações no teorema fundamental. O que eles fizeram foi criar um método que era muito importante por causa da sua generalidade, que funcionava para funções algébricas ou para funções transcendentes, palavras que o próprio Leibniz inventou. Antes deles, basicamente, esses cálculos eram feitos de maneira individual, caso a caso, para cada tipo de função. Houve nesse momento uma rivalidade quanto à verdadeira autoria desse método. O que se sabe hoje é que ambos chegaram nesses resultados de maneira separada. Newton chegou primeiro em cerca de 1665, mas não publicou, apenas passou algumas cópias para seus amigos. Leibniz chega nos mesmos resultados, na verdade em resultados similares, cerca de 10 anos depois, mas publica primeiro. E dessa forma, Leibniz foi acusado de plagiar os trabalhos de Newton. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Voltando à nossa discussão inicial, a noção que se tinha de integral nesse momento, por exemplo, por Leibniz, era como a soma das áreas de infinitos retângulos cuja base tinha comprimento infinitesimal ou infinitamente pequeno. Os matemáticos no século XVIII tinham muito o que explorar quanto às consequências do cálculo, não sobrando tanto tempo para voltar a seus fundamentos e fechar as lacunas em suas definições. Cauchy, no século XIX, é o pioneiro quanto a esse processo de rigorização da matemática. Ele parte do conceito de continuidade, apresentando uma definição similar que a gente usa até hoje. Ele é o primeiro também a apresentar um conceito de integral de forma analítica, sem significar a transformação de uma expressão em outra. Isso porque, até esse momento, a ideia de função que se tinha era uma ideia de expressões, e as operações de derivação e integração se tornavam assim uma transformação de uma expressão em outra. Isso por causa do teorema fundamental do cálculo, claro. Em 1823, Cauchy, então, apresenta a definição de integral a partir das somas à esquerda, que para quem já conhece o cálculo sabe que é próximo da ideia das somas de rima que veremos há pouco.
Nesse mesmo trabalho, ele prova que toda função contínua é integrável a partir dessa definição e também tem uma primitiva. Um personagem importante para a nossa história é Dirichlet. Dirichlet estudou com Fourier e um dos seus principais problemas de pesquisa era a convergência das séries de Fourier. Mas para desenvolver esse tema, ele primeiro precisava responder quando é que uma função é integrável. Em 1829, Dirichlet apresenta um exemplo de função que hoje é chamada de função de Dirichlet e a gente viu aqui no curso de análise que é descontínua em todos os pontos e por isso ela não é integrável. Vocês já devem conhecer a função que vale zero nos racionais e 1 nos racionais no intervalo de A até B. Dessa forma, ele apresenta assim um conceito de função já não dependendo da expressão. E ele faz a seguinte afirmação ao definir função contínua. Não é obrigatório em absoluto, nem que y dependa de x de acordo com uma mesma e única lei, nem mesmo que seja representada por uma relação expressa por meio de operações matemáticas. Veja, essa definição de Dirichlet ainda não é a definição de função conjuntista que a gente vê hoje, mas já é um avanço muito grande quanto à não necessidade de expressões matemáticas para definir uma função. Dirichlet foi o sucessor de Gauss na Universidade de Göttingen. Riemann foi orientado por Gauss, mas foi aluno de Dirichlet em disciplina em Berlim, uma disciplina Teoria dos Números. Dirichlet era um incentivador de seus alunos. Então, o estudo de Riemann sobre teoria da integração parte da questão não resolvida de Dirichlet sobre quando uma função é integrável. A definição de integral de Riemann é bastante similar à de Cauchy, mudando basicamente seu pontilhamento. Ao contrário de Cauchy, Riemann não se restringiu a funções contínuas. Ele não faz outra hipótese a não ser a convergência das suas somas. Em 1867, seus resultados foram publicados após a sua morte por Debye, e nele se apresenta uma caracterização completa de uma função integrável. E o resultado apresentado é: uma função é integrável se somente se, para cada epsilon positivo dado, a soma dos comprimentos dos subintervalos da partição de A até B, nos quais a oscilação da função é maior do que epsilon, tende a zero. Isso parece complicado, mas para quem já fez o curso de análise aqui do canal, a gente provou que uma função é integrável se somente se o conjunto dos pontos de descontinuidade dela tem medida nula. Nesse momento não existiu o conceito de medida nula, mas essa afirmação de Riemann está basicamente contida na demonstração que fizemos aqui no canal sobre esse teorema da caracterização de função integrável. Riemann também apresenta um exemplo de uma função que, embora fosse descontínua num conjunto denso de pontos, ela ainda assim era integrável. A demonstração de Riemann apresentava algumas lacunas, isso era consequência da falta de alguns conceitos para a matemática da época. Essas lacunas foram rapidamente preenchidas por outros matemáticos, entre elas Darboux, que foi quem apresentou o conceito de integral, como a gente vê aqui no curso de análise, a partir da integral superior e integral inferior. Esse conceito de Darboux geralmente não são vistos nos cursos de cálculo, e sim nos cursos de análise. O critério de integrabilidade de Riemann foi quem incentivou o estudo da teoria da medida, estudo esse que estava em fermentação ali no final do século XIX. Em 1901, foi Lebesgue quem pôs tudo isso em bases sólidas, criando o que a gente conhece hoje como integral de Lebesgue. Então, voltando ao nosso tema inicial do vídeo, sim, a noção da integral que a gente vê hoje no curso de cálculo a partir das somas de Riemann é sim devida a Riemann. Claro, esse não é o único conceito integral que se tem na história da matemática, nem antes e nem depois de Riemann. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like e compartilha com seus amigos. E até a próxima.